Informação. Você sintoniza Rádio Correio da Guiana. Discussão sobre ética e legislação publicitária reafirma compromisso com publicidade verdadeira, diz José Matuta. Adalberto Costa Júnior formaliza a candidatura à presidência da UNITA. Patrícia Bomeles terá missão forte no setor defensivo, diz comentador desportivo. Nações Unidas são um alarme sobre a escalada de violência e mortes de civis no Sudão. Esta é a hora 103.7. Correio da Guiana. São 13 horas em Angola. Boa tarde, jornal às 13 horas da Rádio Correio da Guiana, edição de sexta-feira, 10 de outubro de 2025. A coordenação é de Fabiana André, supervisão de Mário Silva, edição e apresentação de Delgado Teixeira. A taxa de câmbio de $1 está cotada em 911 kwanzas, segundo o Banco Nacional de Angola. A previsão do tempo é, neste momento, para Luanda, de 27 graus de temperatura máxima, de acordo com o INAMET. A notícia começa aqui. Há um ano, fui confrontado por um jornalista que perguntou se pensava em candidatar-me à presidência do MPLA. Revelações em primeira mão. Na ocasião, respondi que estava a ponderar. A verdade ouve-se aqui. Quando aparece um militante nosso que se apresenta como super militar, super general, predestinado a ser presidente da República, é algo que a gente considera de muito grave. Correio da Guiana. A rádio que faz falar Angola. Outra vez boa tarde, bem-vindos ao desfile da atualidade informativa. Ao discutirmos ética e legislação publicitária, reafirmamos o nosso compromisso com uma publicidade verdadeira, responsável e promotora de confiança entre marcas, agências, meios e consumidores. A visão foi hoje defendida pelo Diretor Nacional de Publicidade, José Matuta Quato, durante o seu discurso na quarta conferência sobre ética e legislação publicitária que decorre no Centro de Formação de Jornalistas Cefojor em Luanda, Sebulema, 50 anos de publicidade, ética e regulamentação do serviço da sociedade e da economia. O responsável afirmou que a publicidade constitui-se mais do que uma ferramenta de comunicação comercial, no importante motor econômico e cultural, contribuindo para o financiamento e sustentabilidade dos órgãos de comunicação social. A publicidade, mais do que uma ferramenta de comunicação comercial, tem sido um importante motor econômico e cultural, contribuindo para o financiamento e sustentabilidade dos órgãos de comunicação social. Já em 1987, num contexto de economia centralizada, o governo da então República Popular de Angola reconheceu essa importância ao aprovar o Decreto Executivo Conjunto número 50/87 de 12 de dezembro,
que autorizava os meios de difusão massiva a angariar receitas através de publicidade e de patrocínio. Esse marco histórico assinalou o início de uma nova etapa da valorização da publicidade como instrumento de desenvolvimento econômico e de liberdade comunicacional. É por isso que temos uma exposição sobre a história da publicidade em Angola nas últimas décadas. Uma viagem pela memória que nos permitirá compreender melhor o caminho percorrido, reconhecer o contributo de quem iniciou e inspirar as novas gerações de profissionais. Hoje, ao discutirmos ética e legislação publicitária, reafirmamos o nosso compromisso com a publicidade verdadeira, responsável e promotora da confiança entre marcas, agências, meios e consumidores. A boa publicidade é aquela que informa sem enganar, convence sem manipular e contribui para uma sociedade mais consciente e mais justa. Que esta conferência seja mais um passo firme na consolidação de um mercado publicitário forte, ético e sustentável ao serviço do desenvolvimento de Angola. José Matuta esclareceu que o Estado angolano atua apenas no setor como regulador no cumprimento da lei, com vista à harmonização do ambiente e proteção das empresas menos favorecidas. Não, o Estado aqui participa simplesmente como regulador, né? O Estado atua como o regulador do mercado, que faz a fiscalização, porque, aliás, existe uma lei que requer atividade, e aqui o Estado, através do Ministério, com a Direção Nacional de Publicidade, surge aqui para ver se a lei está a ser cumprida, porque o perigo de nós deixarmos o mercado para autorregulação numa realidade como nossa é, às vezes, o apetite dos operadores privados a abocanharem os outros, a lei do mais forte. Às vezes a autorregulação ou o mercado tende muito a isso, né? E o Estado aparece aí para proteger também, para harmonizar o ambiente, para poder proteger as empresas menos favorecidas. Enfim, portanto, para a nossa realidade continua a ser ainda importante, premente, e a termos aqui uma regulação estatal e que tem estado a funcionar bem, com as limitações às vezes, mas isso é uma questão de tempo, vamos ir melhorando. Tudo isso é um processo, é um aprendizado. Qual a percentagem da contribuição para as cofres do Estado do setor publicitário em Angola? Esse é um estudo, por acaso, que está a ser elaborado, portanto, para não lançarmos valores assim. Portanto, é um estudo com uma empresa de consultoria que deve trabalhar, está a trabalhar nesse processo, e quando tivermos os dados, obviamente vamos fazer um ato público, onde obviamente iremos apresentar os números. Já o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas Albino, disse que o executivo angolano reconhece a importância da indústria publicitária para o impulso da diversificação económica. O governante disse igualmente que, por outro lado, que a indústria publicitária conquistou seu espaço e tem contribuído para a estruturação e construção do pensamento social, da formação da consciência e ética da sociedade. O Executivo angolano reconhece a importância da indústria publicitária para o impulso da diversificação da economia. Por outro lado, porque a indústria publicitária conquistou seu espaço, tem contribuído para a estruturação e a construção do pensamento social, da formação da consciência e ética da sociedade, mas que não deve ser feita a qualquer preço ou a qualquer custo, mas sim com ética. Regozija-nos ainda constatar que esta é uma oportunidade soberana para se consolidar os ganhos de boas práticas adquiridas ao longo das últimas décadas, bem como corrigir de forma proativa os aspectos negativos que comprometem a eficácia e a eficiência do mercado publicitário, pois que a publicidade desempenha um papel crucial nas estratégias criativas das empresas para promover produtos, serviços e marcas, atrair e fidelizar clientes e informar sobre novos produtos ou serviços, constituindo-se num motor da economia a impulsionar a concorrência e a inovação. Assim como educa os consumidores, influencia a opinião pública e apoia as ações de utilidade pública e de causas sociais.
O governante disse que a publicidade gera enorme valor para a economia, cria empregos, incentiva a concorrência, promove a liberdade de expressão e pode contribuir para a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social e outros expedientes excepcionais de comunicação que existem por conta das novas tecnologias de comunicação. A publicidade gera enorme valor para a economia, cria empregos, incentiva a concorrência, impulsiona a inovação dos produtos e serviços, promove a liberdade de expressão, apoia a cultura, o desporto, a transformação de mentalidades e pode, quiçá, contribuir para a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social e outros expedientes excepcionais de comunicação que existem por conta das novas tecnologias de informação. Ao longo dessas 5 décadas, a publicidade angolana acompanhou o crescimento do país, adaptando-se às transformações políticas, tecnológicas, económicas e culturais. Hoje, apesar dos constrangimentos da economia global atravessa, é um setor dinâmico, criativo e essencial para o desenvolvimento do nosso país. E o tema que nos reúne é, hoje, de grande pertinência, num mundo em que a comunicação é instantânea e global. A ética, que nem sempre está presente, e a regulação se afiguram como pilares fundamentais para a garantia da transparência, da confiança e da responsabilidade. A ética na publicidade não limita a criatividade, orienta, assegurando que a mensagem transmitida respeite a verdade, a dignidade humana e os valores culturais da nossa sociedade. Ouvimos o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas Albino, durante o seu discurso de abertura da 4ª Conferência Nacional sobre Ética e Legislação Publicitária que decorre no Centro de Formação de Jornalistas em Luanda. E é para lá que vamos estender nosso sinal, o encontro de jornalista Queiroz Tilúvia. Tilúvia, boa tarde. Que resumo de informação podes trazer a essa altura para o Jornal das 13 horas? Boa tarde, Delgado Teixeira, aos ouvintes da Rádio Correio daqui anda, dizer que o resumo que podemos falar ou fazer não vai depender de nós, de Mário Silva, do Queiroz Tilúvia, mas sim dos nossos convidados. Caetano Júnior vai ser o nosso preletor, ou no caso interlocutor, nesta 4ª Conferência Nacional sobre Ética e Legislação Publicitária, já que Caetano Júnior foi um dos preletores, fez parte do painel de palestrantes que dissertaram no segundo painel que está a acontecer aqui no Safajor. Conosco está um dos representantes de uma empresa vocacionada à atividade publicitária. O nosso muito boa tarde, como se chama e de que empresa é que nos fala? Boa tarde, chamo-me Anderson Marques, sou diretor de projetos na Anglo Marketers, que é uma comunidade de profissionais de marketing e publicidade. Como é que encara a atividade publicitária no nosso país, no ponto de vista, quer de rendimento, quer de progresso? Bem, 50 anos de publicidade, ética e regulamentação, aqui o tema desta conferência. Nós podemos ver que ainda estamos numa fase de aprendizado, apesar de já muito se ter feito, e há novos caminhos para isso, que por acaso nós traremos no Congresso Nacional de Marketing e Publicidade, a ser realizado no dia 27 de outubro. Do ponto de vista de progresso, a atividade publicitária está a conquistar o mercado? Sim, e de facto, e não só na questão publicitária, mas no que diz respeito ao impacto real na mudança de hábitos, na mudança de costumes e, claro, para melhor, há passos significativos que se conseguem ver nesta evolução, desde a publicidade e imprensa, que conseguimos ver aqui nesta linda exposição que preparou a Direção Nacional de Publicidade e Marketing. Um dos elementos que se invoca nesta 4ª conferência sobre a publicidade, ética e regulação ao serviço de sociedade e economia tem a ver com a ética mesmo. Como é que observa os fazedores dessa atividade publicitária? Tem estado a observar a questão de ética? Bem, sim, mas nós podemos fazer ainda muito melhor. É visível
que os órgãos competentes têm feito o seu trabalho para manter as regras bem visíveis e também têm assegurado que os players desse ecossistema consigam de facto caminhar sobre aquilo que são as bases definidas. E a regulamentação deve sim estar sempre ao serviço da sociedade e da economia, porque nós sabemos que os meios públicos de comunicação precisam destes recursos que advêm da publicidade para que possam então continuar a informar com qualidade. Um dos desafios da Angola tem a ver com a diversificação da economia. Diversificação esta que passa pela empregabilidade. A publicidade oferece oportunidades de trabalho, de emprego? Muita. Hoje em dia nós vemos muitas empresas de comunicação e publicidade, principalmente agências, e há muitas agências com pelo menos mais de 25 anos no mercado, e de uns tempos para cá tem havido a criação de muitas agências de comunicação, muitas agências de assessoria de imprensa. Então, com esta evolução, claro que também se acompanham os números que garantem a empregabilidade. Nosso muito obrigado. Obrigado nós e até o Congresso Nacional de Marketing e Publicidade, 27 de outubro. A Rádio Correio daqui anda seguramente estará para fazer cobertura a este evento, Congresso Nacional de Publicidade. Agora sim vamos conversar com Caetano Júnior, a quem nós desse nosso apontamento no jornal às 13 horas. Foi um dos preletores nesta quarta conferência. O que tema abordou e que ideias partilhou com os participantes? Bem, falamos sobre publicidade institucional, é assim que está na lei, é publicidade institucional, e as formas de financiamento dos órgãos públicos de televisão. Partilhamos a realidade, fizemos uma descrição do que acontece neste momento no mercado publicitário em Angola. Tivemos antes uma aula magna na qual foram partilhados dados sobre o atual momento do mercado publicitário, que é, de acordo com essa aula, muito deficitário neste momento em função daquilo que se investe. Os atores privados e públicos investem no setor publicitário e isso tem, com certeza, uma influência sobre o financiamento que os órgãos de comunicação social têm para atingir os seus objetivos editoriais. Alguma evolução no que o setor publicitário diz respeito na arrecadação de receitas e na questão, caso concreto, os órgãos de comunicação social podem sobreviver da publicidade? Bom, o estudo que foi apresentado hoje mostra que não. Se o mercado publicitário atingiu receitas de até 300 milhões de dólares ano em 2014 e teve uma queda brusca de 87%, não é possível, através da publicidade, com um contexto económico-financeiro mundial, Angola ter uma tendência diferente. Não é possível depender de um mercado publicitário deficitário para financiar o serviço de comunicação social. O que concorre para essa deficiência ou para enfraquecimento do setor publicitário? Bem, essa é uma questão que eu não consigo responder, porque eu não trabalho diretamente com publicidade. Eu trabalho com conteúdos editoriais e eu financio o meu serviço também pela publicidade. O que estou aqui a dizer é que não é possível, neste momento, pelo mercado que nós temos, financiar o serviço de comunicação só através da publicidade. Ou no caso concreto, o primeiro preletor defendeu a criação de uma entidade independente que regula a atividade publicitária. Que leitura pode fazer? Bem, todas as contribuições para o crescimento de um mercado publicitário como o angolano, acho que são bem vistos. E o que nós temos de fazer é discutir mais publicidade, como se faz agora hoje através da Direção Nacional de Publicidade, pôr as pessoas que trabalham neste setor a discutir, a fazer brainstorming para chegarmos a um modelo angolano que seja compatível às exigências do nosso mercado. Quer dizer que hoje é impossível um órgão de comunicação social sobreviver da publicidade? Eu não sou maximalista, eu não acho que as coisas sejam possíveis ou impossíveis. Eu acho que o que temos de fazer é trabalhar todos os dias. E cada um de nós, no setor em que se encontra, identificar de forma criativa mecanismos para se financiar.
É por via da televisão? É por via da publicidade? Pode ser. É por via de um financiamento direto de uma entidade pública? Pode ser. É por via de uma entidade privada? Pode ser. São vários os mecanismos. É por via da taxa? Pode ser. São vários os modelos que existem e temos é que identificar no nosso contexto qual é o que melhor se adequa para as nossas necessidades. Muito obrigado. Obrigado. Palavras de Caetano Júnior, é também um dos preletores aqui na quarta conferência sobre a publicidade e estamos a dizer, quarta Conferência Nacional sobre Ética e Legislação Publicitária, que está a acontecer aqui no Centro de Formação de Jornalistas. Delegado Teixeira, queremos colocar ponto e vírgula, com promessa de voltarmos tão logo haja motivos de reportagem. A partir do Cefajor, cumprimentos de Mário Silva, Queiroz Chilóvia. Boa tarde. Boa tarde, a equipa da Rádio Correio daqui anda presente no Centro de Formação de Jornalistas Cefajor a acompanhar a quarta Conferência Nacional sobre Ética e Legislação Publicitária. No encontro estão a ser abordados temas relacionados com a evolução da legislação publicitária, a proteção do consumidor, as boas práticas na comunicação institucional e comercial, bem como a modernização dos instrumentos de regulação do setor. Com esta iniciativa, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social reafirma o seu compromisso com a promoção de uma publicidade transparente, ética e orientada para o desenvolvimento sustentável da sociedade e da economia angolana. No início, éramos apenas uma ideia, uma vontade firme de fazer diferente, de dar voz ao que realmente importa, e o que importa são as pessoas. De contar a verdade, doa a quem doer. Estamos a crescer com coragem, com jornalismo sério, livre e independente. No nosso site e app, encontre a verdade em notícia, com profundidade, análise e isenção. Porque acreditamos que quando a verdade é notícia, a notícia tem valor. Na rádio, nos 103.7 FM, fazemos a diferença. Levamos até si a informação que conta e o entretenimento que prende. Correio da Quianda. Mais do que notícias, somos a tua nova forma de ver e ouvir o mundo. 13h20, continuamos com a marcha da atualidade informativa. A secretária-geral da OMA, Joana Tomás, disse esta quinta-feira em conferência de imprensa em Luanda que as assembleias de balanço e renovação de mandatos levados a cabo têm dado umas fotografias realísticas da organização político-feminino do partido governante. Joana Tomás destaca o crescimento da OMA nos últimos tempos e assegura que a organização que dirige está, apesar da nova divisão político-administrativa, bem implantada em todo o território nacional, e reafirma o seu empenho com a mobilização para a vitória do MPLA em 2027. A conferência de imprensa teve como objetivo balancear o processo das realizações das assembleias de balanço e renovação de mandatos nas estruturas de base e intermédias da OMA, realizadas nas comunas a nível das 21 províncias do país. E este exercício que estamos a fazer das assembleias de balanço e renovação de mandatos nos está a dar uma fotografia mais realística da OMA e nós podemos dizer aqui sem medo de errar e sem pestanejar de que a OMA está cada vez mais forte, mais sólida e muito bem implantada nas comunidades. E durante este nosso mandato nós sentimos o ingresso muito grande da juventude na OMA e nós temos feito um exercício bom de unidade entre a geração mais madura e a nova geração. Foi um mandato de um aprendizado muito grande, onde esta junção das duas gerações fortaleceu ainda mais a nossa organização. Se verem agora as jovens de 18 a 19 anos que militam na OMA, mas não militam na Jota e aceitaram e querem estar na nossa organização e crescemos muito nos últimos tempos. Mesmo com a divisão política administrativa, deu para ver que nós estamos
bem implantada em todo o território nacional, e aí onde agora são novas províncias e surgiram novos municípios, a divisão para nós foi apenas um exercício, porque as estruturas da OMA, as secções da OMA já lá estavam, então foi apenas um exercício para conformar a OMA, a gestão da OMA, a nova divisão política administrativa. Gostaríamos de dizer que a OMA continua forte e a OMA vai continuar a ser o motor que mobiliza para contribuir na vitória do MPLA em 2027. A líder do braço feminino do MPLA disse que já está concluído o trabalho da OMA à luz do processo orgânico que vão conduzir à realização do 8º Congresso Ordinário. Joana Tomás, para além de destacar a presença das militantes nas assembleias com uma percentagem de mais de 96, disse igualmente que estão determinadas, ou seja, que estão terminados os trabalhos nas secções de base e que do total de assembleias registradas pela OMA foram realizadas em 97%. Para darmos a conhecer e tornar público de que nós já terminamos o trabalho da OMA à luz do processo orgânico que estamos a conduzir, que vai nos levar até o 8º Congresso Ordinário da nossa organização. Terminamos a fase das assembleias nas secções de base. Nesta altura decorrem as assembleias a nível das comunas. Já terminamos em algumas províncias, faltam apenas Luanda e algumas 2, 3 províncias para concluirmos a nível das comunas. Durante o nosso processo assembleiário nas secções de base, nós realizamos as nossas assembleias em 56.245 secções de base da nossa OMA, e a participação das nossas militantes esteve acima de 85%. Ou seja, nós tivemos uma presença muito grande das nossas militantes e temos aí um número presencial. Adicionado a este número presencial, nós temos um número de justificativa, ou seja, a participação das nossas militantes nas nossas assembleias de base, no geral, ultrapassam os 96%. Queremos então dizer que a nível do território nacional, as assembleias nas secções de base já encerraram com uma realização de 97%, ou seja, do total das assembleias que nós temos, nós realizamos em 97% do nosso total das assembleias que temos registradas. Queremos dizer também que o processo decorreu conforme emanam os nossos documentos retores para este processo, que são as bases gerais e os documentos complementares. Ouvimos a secretária-geral da OMA, Joana Tomás, e mais de 2.000 delegadas nacionais e estrangeiras participam no conclave que acontecerá de 27 de fevereiro a 1º de março de 2026 no Centro de Conferências de Belas, em Luanda. E Adalberto Costa Júnior formalizou hoje, no Complexo Sovismo, em Luanda, a sua candidatura à presidência da UNITA, junto à Comissão de Mandatos do 14º Congresso Ordinário, apresado para os dias 28, 29 e 30 de novembro próximo. De acordo com a mandatária Navita Ngolo, em declarações à imprensa, disse que para a província do Bengo foram apresentadas 126 assinaturas das 50 necessárias e Benguela foram apresentadas pelo menos 62% acima do necessário, de acordo com os normativos estatutários da UNITA, e que norteiam este conclave. Vamos ouvir. Estamos a apresentar a Comissão de Mandatos da província do Bengo. Das 50 assinaturas necessárias, 126 assinaturas para fazer 251% acima do pedido. Benguela, 81 assinaturas acima do 62% acima do necessário. Bié, 79 assinaturas, 56% acima do necessário. Cabinda, 71 assinaturas, 41% acima do necessário. Quando 78 assinaturas, 56% acima do necessário.
O banco, 66 assinaturas, 32% acima do necessário. O NEN, 82 assinaturas, 64% acima do necessário. O AMO, 79 assinaturas, 56% acima do necessário. O ILA, 146 assinaturas, 190% acima do necessário. Adalberto Costa Júnior formalizou hoje no Complexo Sovismo, em Luanda, a sua candidatura, a sua própria sucessão na presidência da UNITA, junto à Comissão de Mandatos do 14º Congresso Ordinário. Importa referir que o filho do líder histórico e fundador do Galo Negro, Rafael Massanga Savimbi, já anunciou publicamente a sua pré-candidatura ao cadeirão máximo do partido, pelo que se aguarda apenas, por essa altura, a formalização dessa pretensão. O comentador desportivo João Vitor disse hoje à Rádio Correio da Quianda que o técnico francês Patrice Baumol terá uma missão forte e corajosa no setor mais recuado dos Palancas Negras, o defensivo, por conta do nível de erros que classifica como inadmissíveis cometidos durante o jogo frente ao Eswatini, terminado empatado a 2 bolas. João Vitor defende por isso um maior trabalho tático com jogadores do setor identificado para que a seleção nacional não venha claudicar em momentos decisivos dos jogos que Angola tem pela frente, sobretudo na fase final do CAN dos Marrocos. Bom, o técnico principal, Patrice Baumol, terá uma missão hercúlea ali no setor mais recuado da nossa seleção, que é o defensivo, não é? Uma vez que ao longo destas jornadas tem sido ele mais fraco, diga-se bom da verdade. Não sei se os jogadores, os defesas da nossa seleção estão a acusar de algum fracasso, tanto nesta campanha de apuramento, mas o certo é que temos visto os jogadores que em muitas ocasiões têm claudicado, né? Chegando a cometer mesmo erro de base. Vou aqui me focar mais ao jogador David Carmo,